ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Hajime minasan, Ogenki desu ka? Como vocês estão? Hoje estaremos fazendo a minha primeira ministração num celular novo, um aparelho novo que Deus me deu. Desde quando Deus me deu esse aparelho, eu não fiz nenhuma pregação ainda, já faz uns 15 dias, mais ou menos, que Deus me deu esse celular, e ainda não fiz nenhuma pregação. Então estarei fazendo minha primeira pregação. O motivo de eu ter ficado meses sem pregar foi que o meu celular atual, ele tinha queimado a câmera frontal, tava com problema na câmera frontal, ela estava embaçada, suja, né? Tava dando umas manchas pretas e eu tava usando somente a câmera traseira do celular para fazer as pregações. Esse celular tô fazendo na câmera frontal. Só que depois teve outro problema. Deu problema na tela, começou a tela verde, preta, tudo de uma vez só e ficar piscando que nem salão de baile que não parava. Então não dava para usar. Ele tá guardado. Eu fiquei meses com um celularzinho pequeno, simples, e eu estava com muita fé de ter esse celular. Porém, um celular melhorzinho, porém Deus não me dava, porque o celular que eu tinha, eu só reclamava dele, só xingava ele, só falava mal dele. Mas quando eu, pelo Espírito Santo, entendi algo e disse, peraí, por que eu só estou murmurando por eu estar com esse celular? Esse celular pequenininho que só trava, só me dá dor de cabeça, é um celular que me deu um emprego. Foi o celular onde eu tive o contato para conseguir o emprego que eu tenho hoje. Se hoje eu estou trabalhando é porque eu tive um contato. E o contato foi através de celular. Foi Deus que me deu esse celular, temporariamente. Então eu agradeci a Deus por aquele celular. Simples, básico do básico. Eu agradeci a Deus. Quando eu agradeci a Deus pelo celular que Ele me deu um celular melhor. Que é esse que eu estou usando aqui para pregar para vocês. Olha a diferença entre você ser agradecido a Deus e mal agradecido murmurador. Quando o povo murmurou no deserto, morreu todo mundo. Mas quando a gente agradece a Deus, eles nos dão coisa ainda melhor. Eu agradeci a Deus pelo sorte simplesinho que eu tinha. Eu agradeci a Deus, porque eu entendi que foi Deus que me deu. Tava me dando dor de cabeça, não tava passando raiva? Sim. Mas foi graças a Ele que eu consegui o emprego que eu tenho, que Deus me deu. Então, eu agradeci a Deus por ele. E quando eu agradeci a Deus, Deus me deu esse celular que eu vou pregar agora para vocês. Sem mais delongas, eu quero trazer uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração esta semana. Não vai ser uma mensagem, acredito que não será uma mensagem de 30 minutos, nem 40 minutos, nem de uma hora. Isso vai depender do Espírito Santo revelar. O Espírito Santo me deu um entendimento, algo no meu coração que eu estava querendo pregar já há um tempo, e eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar? E essa semana Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu vou trazer aqui para vocês. Vou trazer duas referências para vocês, tá bom? Primeira referência se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo número 12, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Agora, a segunda referência se encontra em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Voltando a 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Senhor Jesus Cristo, Rei de Israel, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na tua presença, Senhor. Peço a tua graça, o teu entendimento, a tua santa sabedoria, para que eu entregue tudo aquilo que o Senhor tem para entregar a todos os quantos estão ouvindo a tua santa palavra. Jesus Cristo, que não fale eu, mas que fale teu Santo Espírito. Dai-me a tua graça, o teu entendimento, e que seja segundo tudo a tua vontade, hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, para quem não sabe, tanto o livro de Coríntios, a primeira epístola a Coríntios, que é a primeira carta do apóstolo Paulo, das recomendações, tanto Gálatas quanto Coríntios, são regiões, né? Região dos Gálatas. Gálatas são as pessoas que moravam na Galácia. E Coríntios são as pessoas que moravam em Corinto, a região da onde tinha ali o apóstolo Paulo fundado as igrejas através da pregação do evangelho nas suas viagens missionárias. Homem de Deus, para quem não sabe, Paulo era um assassino de crente, matava crente, batia em crente, espancava crente, odiava crente, e virou o maior crente de todos os tempos quando teve um encontro com Jesus. Porque quando Paulo perseguia a igreja, ele achou que estava perseguindo pessoas simples, comuns, só que ele mal sabia que estava perseguindo era o próprio Deus, Jesus. Quando ele entendeu que não estava lutando contra seres humanos simples e fracos, mas sim contra o Deus Todo-Poderoso, ele aprendeu algo muito importante e se entregou a Jesus Cristo e conheceu o Evangelho, a palavra da fé, e começou a querer mostrar ao mundo que ele estava errado e queria mostrar ao mundo a palavra de Deus, o Evangelho. E foi aceito por muitos, ele foi o famoso pregador dos gentios. A palavra do Evangelho chegou até nós, graças ao apóstolo Paulo, porque se fosse depender dos judeus da época, ficaria só nos judeus. Porém, segundo a graça de Deus, o Evangelho também nos alcançou. O apóstolo Paulo, escrevendo essas cartas, tanto a Corinto quanto a Gálatas, ele fala de duas coisas muito importantes. No livro de Corinto, ele está falando acerca dos dons, que a igreja era uma igreja cheia de dons maravilhosos. Todos os dons, a igreja não tinha falta de nenhum dom, ela tinha todos os dons. Mas a igreja não era perfeita, a igreja tinha os seus problemas. Ei, entenda uma coisa, a igreja não é perfeita. São várias pessoas diferentes, com estilos diferentes, com mentalidades diferentes, com características diferentes, com personalidades diferentes, todos em um único ambiente. E isso vai causar alguns problemas, isso vai causar algumas diversidades, vai causar alguns, podemos usar aqui uns provérbios básicos como risca-faca, alguns fios desencapados vão acabar acontecendo, porque nós somos seres humanos errantes e pecadores. Tem pessoas que falam que não vai para a igreja porque só tem problema. Meu querido, se na igreja só tem problema, fora da igreja está pior ainda. Saiba de uma coisa, somos todos seres humanos errantes buscando a redenção em Cristo Jesus, que é o único que não cometeu erro nenhum. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós falhamos. E nós devemos buscar em Cristo a redenção. O caminho certo. Se você não está contente porque as pessoas que estão lá na sua igreja não estão sendo exemplo, seja você o exemplo. Não queira sair da igreja porque ninguém é exemplo. Seja você o exemplo lá. Seja você o exemplo naquele lugar. E era uma igreja que estava cheia de problemas e o apóstolo Paulo enviou 2 cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, para resolver algumas questões. E lá era uma igreja muito abençoada que tinha muitos dons. O dom da palavra, o dom da pregação, o dom do ministério,
o dom da revelação, dom de línguas, variedade de línguas, o dom de curar, o dom de fazer sinais de maravilhas, dons extraordinários. Mas ainda assim faltavam algumas coisinhas a serem encaixadas, arrumadas ali naquele lugar. E o apóstolo Paulo, como pastor, enviou essa carta, essas recomendações. Ele não pôde estar lá pessoalmente. Como ele não pôde estar lá pessoalmente, ele enviou carta. É como hoje em dia. Hoje em dia, se nós não podemos estar pessoalmente em um ambiente, o que nós fazemos? Nós fazemos lives. Ou nós fazemos uma reunião privada no Zoom. Nós usamos o Zoom, o aplicativo Zoom, para fazer uma reunião particular. A gente usa aplicativos para fazermos reuniões. Ou podemos fazer lives para termos reuniões presenciais com algumas pessoas, com englobado com todo mundo, ou com algumas pessoas em particular. Então, antigamente era carta, hoje usamos celular, aparelho telefônico para isso. E naquela época, o apóstolo Paulo começou a dar algumas informações de restauração, de comportamento. E ele falando acerca dos dons, ele diz: não quero que vocês sejam ignorantes. Tem muitos dons, variedades de dons. Ali também fala da igreja como um corpo, né? Só que já em Gálatas, ele não fala de dom, ele fala de fruto. Fruto é diferente de dom. Dom é diferente de fruto. Dom, qualquer um pode ter. Fruto, o fruto não vem de qualquer um. Apesar que o dom também não vem de qualquer um, o dom vem de Deus, do Espírito Santo. Da mesma maneira, o fruto vem de Deus e do Espírito Santo. Só que há uma diferença entre dom e fruto. Porque fruto, ele tem um processo. Ele é gerado. Ele precisa ser germinado. Ele precisa germinar, precisa crescer, desenvolver, dar flores, dar o fruto. Antes de dar o fruto, precisa de tudo isso. Um certo desenvolvimento, uma caminhada. E dom, você simplesmente pode estar assim, receber um dom, do nada. Dom, muitas das vezes, você pode passar por um processo para receber, ou talvez não precise passar por esse processo. Às vezes Deus acha graça e te dá um dom. Só que tem um problema. Ter dons não significa que você será salvo. Ter dons não significa que você vai entrar no céu. Dons não. Porque Deus usa quem Ele quer. Se Ele usou uma jumenta, por que Ele não pode te usar? Se Ele usou uma funda ou uma pedra, por que Ele não pode te usar? Irmãos, dom não salva. Mas o fruto do Espírito, sim. Por isso a diferença entre dons e fruto do Espírito. Fruto do Espírito Santo gera vida eterna. Já dons não. Dons é apenas para ser usado para benefício do reino de Deus. Cumpriu seu papel, não tem mais valor. Que tipo de vaso você é? Você é um vaso de honra ou você é um vaso de desonra? Tanto o vaso de honra quanto o vaso de desonra é usado na presença de Deus, segundo a glória de Deus, segundo a vontade de Deus, para o reino de Deus. Só que, chegando no dia, na era final, os vasos de honra serão honrados por toda a eternidade, e os vasos de desonra serão descartados no abismo. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ter o dom de pregar, você pode ter dom de cantar, você pode ter dom de tocar, você pode ter dom de evangelizar. Inclusive, a pessoa que você evangelizou pode entrar no céu e você não. Sabe por quê? O próprio Jesus disse umas questões muito interessantes no seu evangelho. No evangelho, está escrito em alguns dos evangelhos, a seguinte expressão. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos,
Em teu nome curamos. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos maravilhas, Senhor. E Jesus vai dizer: te conheço não. Não sei quem é tu. Não faço ideia de quem é você. Afasta-se de mim. Para bem longe. Para as trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes. Por que Jesus diria isso para alguém que pregou, cantou, evangelizou, estava dentro da igreja? Simplesmente por um motivo. A continuação do versículo diz: vós que praticais a iniquidade. A diferença de quem tem dom e de quem tem o fruto é que quem tem o dom não precisa viver corretamente no evangelho. Ele tem um dom, é só usar. Se ele vai viver corretamente no evangelho ou não, aí é problema dele. Ele está indo para o inferno e está levando muitas pessoas para o inferno também porque não está sendo exemplo. E Deus vai requerer isso dele. Das almas que estão indo para o inferno por causa dele. Porque ele não está sendo exemplo. Deus vai querer dele. As almas que estão indo para o inferno. Porque não está sendo exemplo. No entanto, quem tem o fruto do Espírito Santo é diferente. Tem dom? Tem. Qual o dom? A fé. A fé é o único que vem em dom e fruto. A fé é um dom. E o fruto também tem a fé. O único dom que vai te salvar é a fé. Se tu tem só o dom da fé. Ah, eu queria ter tanto dom da palavra, mas só tenho o dom da fé. Tá salvo. Tá garantido. Por quê? Tendo o dom da fé, a fé faz parte do fruto do Espírito Santo. E fazendo parte do fruto do Espírito Santo, o céu está garantido. Por quê? Porque quem tem dom pode ser um praticante da iniquidade. O que é praticante da iniquidade? O que é iniquidade? Iniquidade é você praticar pecado diariamente. Aquele pecado que você não liga mais, por exemplo, a mentira, que você não para de mentir, é um pecado. Você é o praticante da iniquidade. Está na igreja, mas está mentindo. Praticando a iniquidade. Vai para o inferno do mesmo jeito. Não vai. E quando você não mudar, quando você não for transformado, porque a palavra é uma semente, e que tipo de terra você é? Se você for a terra boa, vai gerar bons frutos. Se for terra ruim, pede para Jesus transformar esse tipo de terra, porque Jesus transforma até cascalho em terra boa. Ele pode fazer isso. Então pede para Jesus te transformar em uma terra boa, para poder dar frutos. Porque se você não der frutos, não poderá entrar no céu. Mas se você der frutos, poderá entrar no céu. A diferença é que quem prega tem dom de pregar. Não significa que vai entrar no céu. Se ele é um praticante da iniquidade, vai para o inferno. Mas se ele não é praticante da iniquidade, mas praticante da verdade, ele tem o fruto do Espírito Santo. Como saber se eu tenho o fruto do Espírito Santo? Como saber se o fruto do Espírito Santo está crescendo, está germinando dentro de mim, está se autodesenvolvendo? É conforme eu te falei: fé, caridade, longanimidade. Você começa a desenvolver uma paciência um pouquinho fora do comum. Apesar que tem muita gente que é pavio curto. O problema do pavio curto é que estoura muito rápido. Temos que ser pavios longos. É difícil? É. Mas muitas das vezes esse pavio curto é bom porque somos francos. Mas ainda devemos aprender a nos refrear um pouquinho. Isso é mais para mim do que para vocês, porque eu sou um baita pavio curto. No entanto, a graça de Deus tem me dado mais pavio. E o Espírito Santo pode dar mais pavio para você poder ficar com pavio longo por mais tempo e não explodir. Saiba que, se você é praticante da iniquidade, você apenas tem um dom.
e pode ir para o inferno, mesmo estando dentro da igreja. Mas se você não é praticante da iniquidade, você está desenvolvendo o fruto do Espírito Santo. Isso vai te levar para a vida eterna. Se você não tem o fruto do Espírito, mas tem um dom, eu te sugiro a começar a se autodesenvolver para ter o fruto do Espírito. Porque aquele que só ouve o que está aqui, a Bíblia chama de burro. A palavra na Bíblia está tolo. Mas para ajudar você, burro. Literalmente. Idiota. Totalmente. Ô, pregador, tá me xingando por quê? Não tô te xingando. O próprio Jesus falou que aquele que ouve o que está aqui e não pratica é idiota. Aquele que ouve o que está aqui e não põe o que ouviu em prática é burro, é idiota. A Bíblia chama de tolo e considera como tolo porque fez a sua casa na areia e veio a chuva e derrubou a casa. Mas aquele que pratica o que ouve, pratica o que lê, pratica o que ouve, pratica esta palavra, ou pelo menos se esforça para praticar, é inteligente, é sábio, é esperto. Ele sabe o que está fazendo. Porque ele não está só ouvindo. Ele sabe que precisa botar em prática também. Agora, se não coloca em prática, é um idiota. É um bocó, é um burro. É um sem noção. Foi eu que estou falando. Foi o próprio Jesus Cristo que disse isso. Isso serve para todos nós. Todos. Todos nós. Tanto quem está fora da igreja, tanto para quem está dentro da igreja. E a palavra que eu tenho que trazer para vocês é essa. Tenhais o fruto do Espírito Santo. Ainda dá tempo de ter o fruto do Espírito Santo. Ainda dá tempo de desenvolver a semente do fruto do Espírito Santo. Se Jesus vem enquanto você está desenvolvendo essa semente, você sobe no arrebatamento. Se Jesus vem quando você não está desenvolvendo essa semente, você não sobe. Jesus Cristo está voltando. Ele está tardando porque está esperando você e eu tomarmos vergonha na cara e praticar mais a sério o que está aqui. Não praticar só o básico. Deus quer que a gente saia da margem do rio. Deus quer que a gente saia da margem do rio e vá mais fundo, mergulhar mais fundo, mais fundo. Mas isso vai depender de mim e de você. Porque Jesus não vai pegar na nossa mão e nos levar para o fundo da intimidade. Ele só vai dizer, venha, venha. A decisão vai ser sua. A decisão é minha. A decisão é nossa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não salva. Não adianta você ficar se achando porque canta, porque prega, porque louva, porque reúne multidões. Você é apenas uma isca. Você é apenas um chamariz. Você só está sendo usado por Deus para o benefício de Deus, para a glória de Deus. Só que aí, é vaso de honra ou de desonra? Vai ser lançado no inferno ou será levado para o céu? A decisão é sua.